do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus nesse momento pela rica oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos celebrando o seu maravilhoso nome. Você é um privilegiado por ser agraciado por Deus, por ouvir a sua maravilhosa palavra. Nós damos graças ao nosso Deus porque Ele sempre tem cuidado de nós. E sempre nós estamos dispostos a engrandecer a Deus pelo privilégio que nós temos recebido dele, os favores. E isso é algo que não tem preço, mas tem valor para o nosso Deus e para nós também. Eu quero compartilhar com você alguns versículos da palavra do nosso Senhor Jesus, que está na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos. Filipos, a cidade de Filipos, era uma província romana, onde tinham cultos ao imperador naqueles dias, mas aprouve a Deus, conduziu o apóstolo Paulo àquela província romana e ser alcançado pelo Evangelho de Jesus. Nós observamos que aquela igreja se tornou uma igreja modelo e Paulo ele se alegrava muito ao se reportar àquela igreja pelo cuidado que ele tinha para com o apóstolo, as contribuições que aquela igreja ela recardavam e estava constantemente colaborando, contribuindo com donativos para o apóstolo Paulo. E Paulo ele se maravilhava, ele se alegrava, porque aquilo que ele tinha transmitido para a igreja tinha colocado em evidência, a igreja estava praticando, e ele sempre nas suas orações ele estava apresentando a vida daquela igreja por causa realmente da ação, do cuidado, do zelo que aquela igreja tinha por ele. E o capítulo 4 da carta aos Filipenses, o versículo 10, Paulo diz: "Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade." Paulo ele está alegrando-se mais uma vez com o cuidado daquela igreja, com os cuidados que aqueles irmãos tinha para com o apóstolo Paulo. E ele diz: "Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado." E o verso 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo estava se alegrando com aqueles irmãos, mais uma vez alegrando pela ação, pela atitude daqueles irmãos, cuidado especial que ele tinha para com ele. Ele está dizendo: eu estou alegre não por causa da pobreza, não porque vocês estão suprindo uma necessidade minha, mas a minha alegria é pela atitude, pela ação de vocês, pela postura de vocês, porque vocês compreenderam o cerne do Evangelho. Cuidar uns dos outros, expressar realmente o amor de Cristo para com os outros. E Paulo ele diz: a minha alegria não é por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver em qualquer situação,
em qualquer circunstância. E Paulo ele relata, ele diz, tanto seja estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O que Paulo está mostrando para os irmãos, que a alegria dele para com aquela igreja ia além das necessidades físicas, das necessidades pessoais. O meu amor por vocês não é por causa de uma oferta, mas porque vocês entenderam o propósito do Evangelho. Paulo, ele, com o entendimento que tinha a respeito do Evangelho e do serviço, do servir a Deus, ele aprendeu a viver em qualquer situação. Ele aprendeu a viver em qualquer circunstância, porque o Evangelho de Jesus, ele transcende estas coisas. O Evangelho de Jesus Cristo, ele vai além de dificuldades ou até mesmo do nosso bem-estar. Porque o importante é como nós entendemos a vida cristã. Quando nós compreendemos que servir a Jesus tem restrições, há lutas, há batalhas, há renúncias, há perseguições, há adversidades. Mas quando nós entendemos que o amor de Deus em nós, ele nos conduz a superar todas estas coisas, então nós vamos estar bem com Deus, não por causa das circunstâncias, mas em qualquer situação, sempre daremos graças a Deus, sempre louvaremos a Deus. É por isso que nesse capítulo 4, Paulo ele convoca os irmãos que eles sempre dessem glória a Deus, que eles sempre poderiam estar de cabeça erguida, servindo ao Senhor, se alegrando em Deus, não por causa das circunstâncias, mas porque o Senhor está e estava com eles em qualquer situação. A nossa alegria e o nosso gozo não é proveniente das circunstâncias, mas sim de Deus. Porque é Deus que nos sustenta independente de situações. Observe que no versículo 4 do capítulo 4, Paulo convoca os irmãos a louvar, a alegrar em Deus. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Essa alegria, ela precisa ser constante. Paulo diz, alegrai-vos sempre, ou seja, a alegria de vocês de estarem em Cristo, ela é constante. Alegrai-vos sempre. Ou seja, em Deus vocês sempre terão razões, motivos para estarem alegres. É por isso que Paulo diz, eu aprendi a viver em qualquer situação. Eu aprendi a ser honrado, como também ser desonrado. Eu aprendi a viver em provações, como também em gozo. Paulo está mostrando que a sua vida com Deus e a liberdade que o Evangelho nos proporciona
Você pode estar encarcerado em prisões romanas. Aqui ele estava. Mas ele provava de uma liberdade que o Evangelho proporcionou a ele. Porque a liberdade que o Evangelho nos proporciona é algo tão grandioso que mesmo em cadeias romanas, Paulo provava dessa liberdade. Porque a primeira liberdade que nós provamos, ele nos liberta de pensamentos pessimistas. Ele nos liberta de pensamento que nos leva a tornarmos prisioneiros de nós mesmos, dos nossos pensamentos, até da nossa mesmice, de uma mente tão pequena, de uma mente que ainda não foi visitada pelo grande amor de Deus e forjada por Cristo Jesus. Paulo ele já tinha experimentado de tudo na sua vida e aprendeu a viver em qualquer situação. E o que a palavra de Deus vai nos mostrar através da experiência de Paulo é que nada destas coisas tirava ele o foco de Deus. Não eram as prisões, não eram os açoites, não eram os espancamentos, não era ser jogado de penhasco para baixo, não era ser rejeitado. Ele está encerrado em prisões, em cadeias, como aconteceu lá em Filipos, em Atos 16. Observamos que ele estava em uma prisão e ainda eles encontraram forças, depois de serem açoitados, estarem presos. Ele diz para Silas, eles louvaram o nome do Senhor e o Senhor se manifestou e aquele cárcere foi abalado. O que isso se entende? Será que a circunstância, a situação do momento, ela era propícia para o homem louvar desde quando ele está preso aos seus próprios pensamentos? Está preso pela circunstância do momento? Porque se alguém preso às circunstâncias do momento chegasse ali, cante um louvor, eles poderiam alegar: como nós vamos cantar? Se estamos presos, acabamos de ser humilhados, apanhamos em praças públicas, estamos com pés e mãos amarrados aos grilhões, estamos presos, os cadeados, ainda tem um carcereiro nos vigiando. Qual é a razão de tudo isso? Como nós poderíamos louvar se humanamente eles pensassem assim? Fosse preso aos seus pensamentos, fosse preso às circunstâncias, mas a liberdade que o Evangelho proporciona transcende tudo isso. As costas estão ensanguentadas, o nosso corpo está machucado, mas todavia aquele que me chamou, aquele que está em mim, aquele que me habilitou para divulgar o Evangelho, ele é maior, ele é a razão da minha existência, ele é a razão do meu cântico, da minha voz. Eu louvarei o Senhor, mesmo estando com as costas ensanguentadas. Porque o meu viver é Cristo. E isso não é fanatismo, não. Isso é liberdade. É liberdade que o Evangelho proporciona. O homem não fica preso aos seus pensamentos. E muito menos às circunstâncias. É por isso que Paulo diz: eu aprendi a viver no sofrimento, na bonança, ser humilhado, ser rejeitado, como ser honrado, eu ser desonrado. Eu aprendi.